Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. E o Pampa Debates de hoje é tão importante que eu até me desloquei ali, como diria o Streck, o nosso querido Odroaldo Streck, meu conterrâneo de Cachoeira. Tem que ficar numa parte mais alta, num púlpito. Todo mundo pensa que isso aqui é mais alto, e na realidade é uma falsa impressão, né? É apenas uma camada de madeira a mais. Então, mas eu me desloquei para cá, isso eu fiz 2 vezes no programa, uma com a presença do Mourão, quando era comandante militar do Sul, Hamilton Mourão, general de Exército, e com o nosso glorioso hoje presidente da República, o capitão Jair Messias Bolsonaro. E hoje, em função dessas 2 presenças ilustres, que muito orgulham a todos nós aí, se mandam no Rio Grande, né? Eu não sei se é 50%, se é 40%, se é 60%, 45%, até pouco importa. Eu sei que o Rio Grande é dividido, né, entre gremistas e colorados. Colorados e gremistas, até porque daqui a pouco... tu falou o Grêmio antes, falou o Internacional antes, então já vamos fazer nos 2 sentidos, né? Para ser politicamente correto também. Mas eu tenho um imenso prazer de receber aqui, já disse que são 2 líderes do Rio Grande, dos nossos grandes clubes, são orgulhos do país hoje, né, com conquistas internacionais. Então, prazer tê-lo aqui, presidente Romildo Bolzan. O prazer é todo nosso. Satisfação tê-lo aqui. O prazer é todo nosso. Ainda mais compartilhando a bancada com o Marcelo aqui. É muito honroso e a tua figura pessoalmente merece esse tipo de reconhecimento. Obrigado, Diego. Vai me fazer emocionar aqui, né? Não, também, já que tu encheu a nossa bola, eu vou encher a tua também. Mas vocês têm muitas coisas em comum, lá, Marcelo Medeiros, a começar pelo colégio, lá no Colégio Anchieta. Eu brinquei, eu sou farroupilhano, eles são enchetanos, né? Azar deles, né? Não, estou brincando, o Anchieta é um grande colégio aí, um de confissão luterana e outro católica, né? Mas 2 grandes colégios. Não, o Anchieta é jesuíta. Jesuíta, católica? Católica, jesuíta. Não, de confissão Bom, católica. primeiro, o prazer é meu, é nosso. Eu fui marista também, em Cachoeira, no Roy Gonçalves. De estar aqui no teu programa, dividindo a bancada com o Romildo, falando sobre as coisas do Rio Grande, sobre futebol, sobre os problemas que são muito parecidos. E fomos contemporâneos de Colégio Anchieta. O Romildo veio de Osório em 75, né, Romildo? Sim. E depois, mais próximos, convivemos o período acadêmico, somos advogados, seguimos a mesma especialização do direito, que é o direito do trabalho, e quis o destino que a gente dividisse esse período, ele na presidência do Grêmio, eu na presidência do Inter, e mostrando que a nossa rivalidade tem que ficar dentro do campo. A gente tem... E necessária rivalidade. Eu não sei quem foi que disse pela primeira vez, um é grande em função do outro. Eu acho que essa rivalidade que torna a grandeza das nossas 2 instituições e faz um querer ser melhor que o outro e vice-versa. E assim nós vamos tocando. E aí vão disputando estádio, vão disputando títulos, vão disputando torcedores, né? Procurando angariar cada vez mais torcedores. Mas eu gostaria de começar no contexto do futebol brasileiro. Futebol brasileiro, que a gente sabe, passou por crises mais diversas, foi extremamente amador. Eu acompanhei várias etapas da vida do nosso futebol, fui comentarista esportivo 20 anos, apitei mais 10, então também tenho uma trajetória profissional aí de 30 anos militando no esporte. Observando corrupção que passou por vários clubes do Brasil, observando quedas de grandes clubes brasileiros, né? Quem não lembra do América do Rio de Janeiro, que era uma potência, onde tinha o Wildo Nejar, lá um gaúcho, que era um batalhador pelo América, o nosso Bangu, que foi campeão carioca em 66. Nós tivemos glórias que desapareceram, ia falar na Portuguesa, que ainda está viva, mas aí o estádio... Disputou a final de brasileiro com o Grêmio. O Canindé vai a leilão. Então, essas fases do futebol brasileiro, e aí eu quero abrir um parênteses, porque eu tenho especial orgulho e emoção aqui, porque eu
me dei com o pai dos dois. Né? Entrevistei o Marcelo, entrevistei o Romildo Bolzan, pai. Né? O Marcelo Medeiros. Gilberto. O Gilberto É que Medeiros. eu tenho, né, o tio e o pai, aí dá uma confusão, né? Tem o Marcelo, porque ele é Marcelo Feijó Medeiros. É isso. E o Marcelo Medeiros eram cunhados, e o Marcelo Feijó. Isso. Né? Então, eu tive o prazer de conviver com teu pai enquanto presidente do Inter, no Tribunal de Contas, com o pai do Romildo. Então, esse momento é muito especial, porque, veja, eu fiquei pensando na vida de vocês aqui, eu digo, pô, mas como eu estou ficando velho? Eu era amigo do pai deles, e hoje eles estão aqui comigo. Né? O tempo passa para todos. Mas nesse passar de tempo, vamos entender a trajetória de cada um no Internacional. E eu vou perguntar, é claro, embora já saiba a resposta, começaste a ser colorado quando, Marcelo? Antes de nascer, eu acho. Porque... Cara, minha família, essa história já é antiga, já é batida, né? Meu avô foi presidente, meu tio foi presidente, meu pai foi presidente. Teu avô foi presidente no tempo do rolo compressor, né? O meu avô foi presidente do rolo compressor. Do rolo compressor, né? Ele foi presidente em 44 e 45. E, na verdade, o meu avô entrou né, no clube. Imagina Porto Alegre na década de 40, Campeonato Gaúcho era o que se tinha, né? E tínhamos um campeonato em Porto Alegre também, forte. Sim. Então era a maior competição da época. O Inter conseguiu uma sequência de 6 campeonatos e o vô foi campeão com o rolo compressor, um time que até hoje é lembrado, o Ivo, Alfeu e Nena, Assis, Ávila e Abigail, tinha Tesourinha. Depois foi presidente do conselho e aí abriu as portas para o pai e para o meu tio, que começaram no departamento de futebol nos anos 60. Depois o Marcelo foi presidente em 79 e o pai foi presidente em 86 e 87. Cara, na minha infância eu achava que todo mundo tinha um presidente na família, né? Que era uma coisa... O que eu fazia? Eu ia pro Inter, terminava o jogo, eu ia no vestiário, acompanhava o pai no treinamento. Aquilo era uma rotina, era normal aquilo. Não via, assim, conhecia jogadores desde a década de 60. Mas esse negócio de tu te tornar presidente é meio como não é assim, né? Porque por presenciar, né, toda a cobrança que existe em cima de figuras que comandam não só o Grêmio como o Inter, e naquela época que o pai e o meu tio estavam no comando do clube, eles tinham grandes amigos no Grêmio. O Flávio Albino era um amigo de infância do meu pai. Então, esse tipo de relacionamento, de respeito, vem de casa. Eu acho que o dirigente é aquele que provoca o rival, principalmente o rival, porque a tensão da rivalidade já é grande por si só. E o dirigente que provoca o rival, eu acho que ele não está dando um exemplo para o torcedor. Quando o Giovanni Luigi me convida para ser vice-presidente e me coloca no futebol, aí a presidência ficou mais perto. E aí eu perco uma eleição para o Vitório Pífero, e aí em 2016, em razão de todo o cenário... Que azar do Inter. me tornei presidente. Romildo. Eu sou o típico exemplo da influência paterna, né? Tem meu avô... Aliás, o seu pai, que vamos dizer aqui, deixar bem claro, né? É cachoeirense. Cachoeirense. Restinguense, sim, por consequência. Mas era distrito de Cachoeira. Na verdade, é de Três... certidão de nascimento dele estava lá. Tu conhece ali São Miguel e Três Vendas, né? Sim, ali, lá para dentro, né? Nem São Miguel, é Três Vendas, lá embaixo. Três Vendas. Mas o pai era um gremista fervoroso e aos 3 anos de idade me associou ao clube. Eu também fiquei sócio com 3 anos de idade. Eu nasci em 60, em 63 era sócio. Aliás, sendo o mais novo do Conselho de Administração, eu era o mais velho, a matrícula mais velha do clube naquela oportunidade. Pelo menos daqueles que estavam ali. E vivenciei o Grêmio porque o pai me levava... O pai era prefeito de Osório naquela oportunidade, me levava para 2 coisas. Primeiro, nos finais de semana, me levava para o interior de Osório. Osório tinha Maquineta, Mandaí, Capão da Canoa, Itati, Terra de Areia, enfim... E eu, aos domingos, pegava os seus secretários e ia para esses distritos, o Barrador, e eu ia junto como acompanhando aquela história de pai italiano primogênito. E quando tinha jogo do Grêmio, principalmente nos campeonatos brasileiros, no Roberto Gomes Pedrosa, aquelas coisas assim, eu vinha no final de semana o jogo com ele. Que, aliás, o momento Roberto Gomes Pedrosa foi
excepcional para os dois, né? Claro. Os dois entre os 4 finalistas. Sim. Né? Tanto o Grêmio como o Internacional. O Internacional jogava no Estádio Olímpico. Sim. No Roberto Gomes Pedrosa. Sim. Mas fiquei tão gremista, fiquei tão apaixonado. Aliás, eu assisti em 62, Internacional e Botafogo jogar 2 vezes pela Taça Brasil no Estádio Olímpico. Mas fiquei tão apaixonado pelo Grêmio naquela oportunidade que o pai não vinha aos jogos do Campeonato Gaúcho e eu pegava o ônibus em Osório e vinha. Eu, mais 2 amigos, 3 amigos, pegávamos ônibus, inaugurada a Freeway, era uma barbada, tu pegava um ônibus aí às 10 da manhã do domingo, almoçava ali no centro, saía da rodoviária, ia ao centro, almoçava, ia para o Estádio Olímpico, voltava a pé para a rodoviária e fazia sair para nós. Era uma grande atividade, E depois, com o tempo, foi indo. O pai virou conselheiro do Grêmio em 67, quando... Do Roberto Gomes Pedrosa. E o pai virou conselheiro por conta de um convite do Rudi Armin Petri. O pai era prefeito, o Petri era veranista de Capão da Canoa, era presidente. É verdade. E aí, aquela situação toda de relacionamento e tal. Eu virei, depois de 90, conselheiro. Rudi Armin Petri. E pelas mãos do Obino, né? Porque o pai, aquelas coisas. No PDT? Não, isso não tem nada a ver com isso. Sim, mas nada a ver com isso, rapaz. Nada a ver com isso. Não, mas o Obino era o presidente do Conselho Deliberativo, era o poderoso. Claro, continua sendo o poderoso do Grêmio. E aí o que acontece? O Obino foi presidente do Conselho e presidente do clube 2 vezes. 2 vezes. E aí depois aquela história de sempre ter mais um da família. E aí o pai aplicou esse negócio aí, eu vou sair e tal. E aí acabamos ficando nós 2 até o final. E depois, numa circunstância, eu nunca tinha frequentado o vestiário, nunca tinha feito nada. O presidente Koff convida para ser seu vice-presidente, numa circunstância completamente específica. E 2 anos depois, acabei presidente. Ele vai dizer que é PDT, não. O Fábio Koff era o MDB. Nem sei quem que foi. O presidente Koff era muito amigo do... Não sabe, sim. Era muito amigo do Pedro Simão. Não, a PMDB, ele foi presidente da Corsã com o Pedro Simão. Essa que é verdade. Mas lembrando o Roberto Gomes Pedrosa, ali surgiu a torcida Grenal. Não sei se vocês lembram disso. A bandeira dividida. Era vermelha e azul. Era espetacular aqueles momentos de união. O Internacional jogava no Olímpico, a imprensa ajudou muito e se criou a torcida Grenal. Um negócio fantástico. O estádio Olímpico lotava tanto nos jogos do Grêmio como nos jogos do Internacional. É importante que se esclareça, principalmente para os mais moços, que o Beira-Rio estava em construção, né? E os eucaliptos já não tinha capacidade para receber jogos. Ele tinha que esclarecer, né? Não, mas eu acho que é uma coisa mas foi legal. Foi legal. Eu, por exemplo, eu vi muito jogo no Olímpico, que quando o Grêmio oferecia o estádio para o Inter jogar até 69. Aí, quando o Inter inaugura o estádio, é só uma questão histórica para registrar que o Beira-Rio estava ali em processo de finalização. Os Eucaliptos, que é um estádio de 1930, né? O Beira-Rio... Não, mais tarde, os Eucaliptos mais tarde. Não, os Eucaliptos de 1930. Não, 1930. E aí o Inter era o clube da Olímpico é de 54, né? E aí o Inter é aquele negócio, né? O Inter fez um estádio, aí o Grêmio faz um estádio maior, e aí nós fizemos o Beira-Rio. Então, que bom que se podia não só usufruir da hospitalidade do rival, mas quando nós jogávamos o Grenal, a metade, no mínimo um quarto do estádio era destinado à torcida de... Era 1/3. Era 1/3. Era 1/3 e 2/3. Só a social era preservado, mas é 1/3. E não tivemos grandes conflitos. Nunca. Então, isso é bonito, isso da história do futebol gaúcho. As pessoas lembram hoje quando tem conflito, né? Mas não lembram de um passado que foi até de união em determinado momento. Obviamente que recordar o passado é bom, nós estamos aí lembrando de fatos passados, mas nós temos um presente. Mas passando pelo futebol brasileiro, aí entra a questão da gestão. Entra antes da Lei Pelé, né, e depois da Lei Pelé. O que mudou para os clubes? Vocês que não estavam antes da Lei Pelé, né, e estão agora vivendo a Lei Pelé como presidentes ao menos. Melhorou esta convivência com atletas, com empresários, com adversários? O que trouxe de benefício a Lei Pelé? O futebol está muito caro. O futebol é muito caro. Os custos do futebol, os valores que a gente precisa para ter uma equipe competitiva, a divisão do televisionamento que não ficou boa, não ficou bom. Se nós perdemos... A distorção do pay-per-view, né? A distorção do pay-per-view. A distorção do pay-per-view ficou terrível. Mas isso não é resultado da audiência? Mas o campeonato é brasileiro. Sim, é brasileiro. Todos participam.
Não joga sozinho. Está muito distante o faturamento do... Beneficia quem? O time que está vencendo. O Flamengo, no caso. O Flamengo já é um time que... A audiência já é maior. Já tem uma audiência maior e já está numa situação que investiu valores que nós não investimos nem 10% disso. Então criou-se um distanciamento. Uma coisa que é muito complicada é a relação empregatícia com os atletas, porque eles têm contrato por prazo determinado e se o jogador não der resultado, tu fica refém do contrato. Então, inclusive agora, tramita em caráter de urgência um projeto de lei de autoria de um deputado do Rio de Janeiro chamado Pedro Paulo. Ele é só relator. Ele é só relator, né? O projeto praticamente é do Rodrigo Maia. Que está nos deixando numa situação apreensiva, como se todos os clubes quisessem virar empresa, e não é isso. A gente, inclusive, quer defender o modelo associativo. A gente não entende a urgência nessa matéria, sem que nós não fomos ouvidos. Mas os clubes são empresas, né? Essa que é a realidade. Mas agora essa não precisa ter um dono para ser empresa. Não, o problema é o formato jurídico, né? E que as informações que nós estamos recebendo é que quem fizer a opção vai ter vantagens. Eu recebi hoje pela tarde o modelo final. Eu recebi também, mas eu li as partes que interessavam e ficou facultativo. Que bom. Eu não cheguei a ler todo. Quer dizer, quem quiser permanecer no modelo atual. Mas é um projeto de lei que trata de isenção fiscal, de relação de trabalho, de fair play financeiro. De recuperação judicial. De recuperação judicial. Já começa a lei para ver da recuperação judicial. Vamos lá, o país precisa... Mas nem pode ser diferente, né? Mas não no modelo atual, quer dizer, como não há demanda dos clubes, aqui eu quero só ajudar o Marcelo, porque nós temos a mesma posição, nós conhecemos as nossas posições. Não no modelo atual, quer dizer, não pode ser um oportunismo para salvar clube, tem que ser um oportunismo para uma demanda de modelo de clube. Isso. É diferente. Entendeu? Uma coisa é tu ter sucesso no modelo associativo, outra coisa é ter um modelo de sucesso empresarial. Agora, no modelo de empresa. Agora, se tu vai fazer isso para salvar um clube, outro clube, porque está com dificuldade, não começa bem. Não começa bem. Mas eu acho que tem que ter uma linha. Sinceramente, alguém quer o fim do Botafogo, por exemplo? Vamos pegar o Botafogo. Claro que não. Ninguém quer o fim do Botafogo. Então, eu acho que a linha... Mas o Paulo Sérgio... desse projeto. Esse projeto pode estabelecer um renascer do Botafogo, por exemplo. Quem é que vai querer botar dinheiro no Botafogo? Que tipo de situação que não possa botar no clube associativo? Mas por que não pode botar nos dois? Pode. É que, na verdade, a situação, o regime jurídico de criar uma empresa, ele já existe. Não precisa de um projeto de lei. Sim, claro. O que a gente defende é que essa matéria, ela é passível de muita discussão. Que tem muitas questões que podem ser debatidas, refletidas, questionadas e legisladas. E é um negócio que está meio sendo atropelado. E aí tu se perde a oportunidade de fazer um processo mais profundo. Mas aí, meus presidentes, vamos imaginar, se deixa essa abertura para aceitar ou não, qual é a dificuldade de aceitar, por exemplo, vamos pegar o Luciano Hang, que esteve aqui essa semana no programa, que ele compre o Botafogo. Tem alguma dificuldade de vocês aceitar, mesmo optando pelo sistema associativo? Nenhuma. Então, eu acho que essa liberdade de optar é boa. Não, claro. Mas já existe. Ela já existe. Ela é só o clube mudar. Não, ela existe não como dono do clube. Não, mas vamos lá. Como investidor do futebol. É o caso do Milton Machado. Se o Conselho Deliberativo do Botafogo decidir fazer uma alteração no seu contrato social, pode fazer. Não precisa de lei. Nós podemos fazer isso, mas aí não é o presidente do Grêmio nem do Inter que vai decidir. São os conselheiros referendados por uma Assembleia de Sócios. É isso. Perfeito. Mas vamos agora às informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, falta estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É exatamente isto que o Cremers defende. Acesse por maissaude.com.br
e saiba mais. Eu até diria muito mais. Quem tem estilo de vida único merece descontos exclusivos. Atenção, cooperado Unicred, venha fazer parte do nosso clube de vantagens. São vouchers, benefício em lojas e marcas de diversos segmentos do mercado que vão proporcionar a você momentos de muita prosperidade e ainda é possível anunciar a outros cooperados os bens que você quer vender. Acesse unicred.com.br/clube de vantagens e associe-se. Dr. Romildo Bolzan e Marcelo, grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à nossa taça. Isto tudo através de um trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, que importa de Mendonça, do Vale do Colchagua, de Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma das lojas da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colombo, por exemplo, 1493, ou na Getúlio Vargas, 1135, ou na Lípio César, 203. E vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, grande cirurgião do Clínicas, se aposentou na Universidade Federal, mas continua clinicando no Hospital de Clínicas. E também titular do Ernesto Ornelis. Ali ampliou a área oncológica do nosso Ernesto Ornelis. E ele que é um dos mais premiados médicos brasileiros na área de oncologia, então nem se fala. O Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Gilberto. Olá, Paulo Sérgio, tudo bem? O doutor Luiz Pereira Lima, meu amigo, me ensinou que todas as pessoas, homens e mulheres, devem fazer a colonoscopia a partir dos 50 anos. Não é isso? Essa é a melhor forma de evitar o câncer do intestino. E se o doutor Luiz falou, só pode ser verdade. Não é mesmo, Paulo Sérgio? Um grande abraço. Estou aí, doutor Gilberto. Agora, vocês não imaginam o que está chegando de WhatsApps aqui, mas cobrando time, decisões, se fala aqui muito no Renato, se fala no D'Alessandro, se fala no novo treinador do Internacional. Mas nós temos questões pertinentes também à administração do clube. Qual é o endividamento hoje do Internacional, presidente Gilberto Medeiros? Gilberto Marcelo Medeiros. Mas é normal, para mim é um elogio. Não, eu que tive tanto convívio com ele. Olha, né? assim, nós fazemos uma recuperação aqui desde o início da nossa gestão. Quando nós assumimos o Inter, e naquele cenário de 2017, a primeira coisa que nós fizemos foi tomar pé da situação e, se eu não me engano, foi por março, nós fizemos um café da manhã com a imprensa e apresentamos qual era o resultado que nós prevíamos para aquele ano. E nós fizemos um orçamento de que o Inter teria uma dívida em 2017 de 59, 60 milhões de reais. E foi e a dívida de 2017 foi de 62 milhões. Em 2018, essa dívida foi para 10 milhões de reais no ano. Nós conseguimos fazer um enxugamento na gestão e alguns movimentos de saída de atletas e principalmente receitas decorrentes do mecanismo de solidariedade pela venda do Alisson para o Liverpool e do Fred do Shakhtar para Liverpool, né? Liverpool é um time inglês, não me lembro. E aí, esse ano nós também vamos ter um déficit orçamentário na casa dos 12, estamos trabalhando com esse número, e escapou, se nós tivéssemos conquistado aquele título contra o Atlético Paranaense da Copa do Brasil, a premiação do vencedor seria em torno de 30 milhões, com o vice-campeonato o Inter chegou em premiação só no campeonato, na Copa do Brasil, em torno de 33 milhões. Então, dar continuidade ao trabalho para ver se no ano que vem, no fim da minha missão, Qual é a dívida acumulada do Inter? Essa dívida, ela tem uma peculiaridade que ela foi incluída na dívida o Beira-Rio, né? E isso causa um certo espanto para alguns analistas financeiros, porque
O Beira-Rio, A reforma do Beira-Rio. A reforma do Beira-Rio, que foi orçada em torno de 330 milhões de reais a dívida do Beira-Rio. Só que é uma dívida que o Inter não paga um tostão. A cada ano, 1/20, durante 20 anos, essa dívida vai ser amortizada. Então, a cada ano, 1/20 da dívida ela é amortizada. Então, a dívida acumulada do Inter deve estar em torno de... Agora, O processo não é muito diferente da Arena também, né? Porque o senhor está falando em 20 anos, a Arena também é 20. Aí Sim. Eu vou projetar para a segunda Só pergunta. que cada um com os seus problemas. Claro. Cada qual com os seus trabalhos. O que nós temos? O Inter tem toda a operação do estádio, com exceção de 5 mil cadeiras, que é receita, que é ocupada pela parceira. O que o Inter... Os shows não é o Inter que promove. Não, o Inter não é produtor de show. Aliás, um abraço ao Paulo Pinheiro, presidente Isso, da Abril. hoje esteve comigo lá, faz parte do teu grupo também aí. Faz. Ele e a Marla. Hoje esteve lá, a gente esteve conversando, o Paulinho é um grande parceiro. O que o Inter ficou? O Inter ficou com o que já tinha. Abril ficou com o que não tinha, que são os camarotes, que o estádio não tinha camarotes. Essa área, sim, que é a área das cadeiras ali, que se chama Coração do Gigante. E as lojas que foram criadas na parte externa do estádio, a exploração do estacionamento. Já agora em abril deve completar 5 anos da reabertura do estádio, então em 15 anos tudo nosso. O mesmo questionamento, presidente, em termos de Arena, e aí já vamos incluir o Estádio Olímpico, que é triste ver o Olímpico como está, né? Eu me lembro do Coliseu Romano, quando eu passo por ali. O Coliseu Romano até é turístico, eu acho que poderia deixar o Estádio Olímpico ao menos para faturar um pouquinho. Vamos visitar porque o Olímpico, que foi uma glória do Grêmio, glória do Estado, né? Vendo aquela situação, como a gente viu os Eucaliptos, foi sede da Copa do Mundo de 50 aqui no Brasil, e ver o Estádio Olímpico também naquela situação preocupa, né? Até como porto-alegrense, como gaúcho. Então, colocando a situação do Grêmio, a situação financeira, né? Todos enaltecem o Romildo Bozan, o homem fez milagre, tem um condão de sucesso, saneou as finanças do Grêmio. Ganhando é mais fácil. Hein? Ganhando é mais fácil. Saneou as finanças do Grêmio, mas também, como disse o Marcelo, tem o problema da Arena para ser resolvido e tem o problema do Olímpico também, que um está engatado no outro. O Grêmio tem as dívidas tributárias, todas elas equacionadas, quer dizer, os refinanciamentos, existiu o time mania, uma parte ficou no time mania, outra parte está no Profut, então o Grêmio não tem, a rigor, nenhum passivo pressionado por conta de dívidas tributárias. Essa é uma situação. Nós estamos na mesma situação. Nós estamos pagando em dia e temos esse passivo completamente equacionado que vai no longo prazo e não machuca, não é absolutamente nada demais. Então, é uma situação. Dívidas de curto prazo, o Grêmio agora acabou contraindo um financiamento por necessidade de fluxo, 10 milhões. E a única dívida que temos para efeitos bancários são 9 milhões no longo prazo para o ano que vem. E o Grêmio teve um superávit ano passado de 54 milhões, fechamos o terceiro trimestre. Neste terceiro trimestre tivemos um superávit já orçamentário do ano de 21 milhões. E as coisas do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista das receitas, do ponto de vista... estamos equilibrados, vamos terminar o ano superavitário. Essa é uma situação. Então, nossa dívida não pressiona. O que pressiona muito mais é a geração... dívida a curto prazo. De curto prazo tirando este alongamento das dívidas tributárias, o resto que o Grêmio tem hoje é absolutamente tranquilo. Então, é uma situação bem administrável, tranquilíssima, mas eu te diria bem administrável. Quanto ao estádio, nossa operação de estádio é um tanto diferente, porque o Grêmio paga praticamente 1.750.000 por mês para garantir o direito dos sócios para a Arena Porto Alegrense. O Grêmio não tem nenhuma receita de lá e também não tem nenhum encargo, nenhum compromisso. É uma modelagem de negócio, foi uma modelagem de negócio completamente diferente do Beira-Rio. E o que nós estamos, nesse momento, tentando buscar é exatamente a aquisição da operação antecipada. Quer dizer, o Grêmio geria a operação antecipada. Resolvido todas as questões que pendem para essa situação, se nós conseguirmos finalizar até o final do ano, nós vamos transmitir os patrimônios. Quer dizer, o Grêmio ficará definitivamente com a escritura da Arena, porque vai desonerar o financiamento que onera, nesse momento, o estádio, a Arena, e vamos, por consequência, também entregar aquilo que estava contratado, que é o Olímpico, e aí sim vai fazer os empreendimentos que lá são necessários. Então o Grêmio tem uma situação, nesse momento, equilibrada. Muito essa negociação com a Arena, onde é que está o principal problema na Caixa Federal? Não, eu vou te dar por cima, porque esse negócio assim, nós já temos todas as avaliações estruturais, do passivo estrutural do prédio,
para saber. Estamos fazendo todas as duas diligências contábeis, todos os encaminhamentos contábeis, escritórios contratados, reciprocamente, tanto o Grêmio como a OS. Temos a operação ajustada no seu valor econômico, no seu valor financeiro, nos seus prazos. Temos o nosso ajuste de como vamos cumprir as questões do entorno. A Prefeitura de Porto Alegre está, de certa forma, bastante aceitando isso. E agora vai ao Ministério Público para fazer, basicamente, o aceite final de tudo isso. Feito tudo isso, vamos ao processo que tramita na 10ª Vara Civil de Porto Alegre para fazer a homologação desse acordo e, por consequência, fica finalizado isto. Né? Se todas as partes aceitarem, vai para isso. Estávamos prontos, a Caixa Econômica Federal levou muito tempo de uma maneira bastante desidiosa, vamos dizer assim, para não dizer outro termo, levou muito tempo para nos responder à nossa necessidade, se iria participar ou não iria participar, demandou tanto tempo que nos atrasou muito. Se tivesse dito antes que não iria participar, era mais fácil, mas estamos construindo uma outra alternativa em condições bem melhores para todo mundo para finalizar essa operação. Te diria mais, todas as partes concordando com os termos e havendo homologação, inclusive da recuperação judicial, essa operação necessariamente, e não mais do que isso, necessariamente tem que terminar no dia 31 de dezembro de 2019. Isso é uma grande notícia. Se não finalizar até lá, nós não vamos realizar mais o negócio. E vai se realizar. A situação de Grêmio Internacional, do ponto de vista financeiro, está equacionada. Agora, o Inter traz um passivo, que é esse jurídico, que está aí, beirando o crime. Se não é crime, não pode se dizer ainda que não existe julgamento. Como é que é carregar isso, ver companheiros sendo indiciados aí, presidente Marcelo Medeiros? Na verdade, são de colorados, né? Não são de parceiros, né? Eu disputei... Não, mas um dia foram. Foram lá atrás, né? Só que assim, né? O que eu vou te dizer? Mas é triste, né? Eu imagino que o senhor tenha perdido horas de sono com isso. O senhor não gostaria de ver o clube envolvido num processo onde, vamos dizer, colorados tenham se envolvido num processo de corrupção tirando dinheiro do clube? O teu clube nesse tipo de noticiário, né? Mas eu acho que é importante que tu faça esse movimento para que tudo que se apontou seja esclarecido. Uma das coisas que sempre, como advogado, me preocupou nesse processo era o direito de defesa. Dentro do âmbito do Conselho, as questões administrativas, eu acho que as partes envolvidas não deram a importância devida, porque não se fez o exercício da defesa com a profundidade. Não se quis exercer. O direito foi dado. O direito foi dado. Sim. Isso não é o presidente que faz isso, Sim, claro. É o presidente do Conselho que conduz isso. Agora, já teve, no Conselho Fiscal já teve oportunidade. A origem de tudo isso é no Conselho Fiscal. É no Conselho Fiscal que, ao analisar o exercício de 2016, recomenda a reprovação das contas por duas rubricas, em especial: obras não realizadas e adiantamento de caixa. O Conselho Deliberativo recebe esse parecer e reprova. É nomeada, resumindo, uma comissão especial que identifica uma série de irregularidades, e as irregularidades de natureza penal foram encaminhadas para o Ministério Público, que fez uma investigação aí, que eu acho que demorou 1 ano e meio, teve uma coletiva ano passado e a conclusão com a denúncia agora. A denúncia foi aceita pelo Judiciário, então os 4 denunciados vão poder... 4 por enquanto? Por enquanto, porque segundo o MP, 2 investigados ainda continuam... E agora entra a questão do envolvimento do jurídico do Internacional. E aí vamos ter jurídico. Também não é surpresa, todo mundo já sabe quem são os nomes. São pessoas que ainda continuam sob investigação do MP. Então, esse tipo de processo, e a gente está vendo notícias em outros clubes no centro do país, eu acho que pode ser um divisor de águas, né? Porque eu sou conselheiro há 30 anos, né? O que foi apurado, apontado e denunciado, eu nunca vivi. Eu nunca vi.
na intimidade do clube. Então, vamos ver o que no andamento do processo judicial, o que é dito como alegações de defesa, e o que será aprovado e o que o judiciário vai concluir. Bom, vamos agora à realidade. Nós temos aí o Inter e o Grêmio foram desclassificados tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores da América. O que foi uma tristeza para os gaúchos. O que todos nós sonhávamos era com o final Grenal aí. Uma com semifinal e outra com final, que era uma possibilidade. Perde um jogo desse. Não aconteceu. E perderam para rubro-negros, né? Sim. O pior foi isso. Um paranaense e outro carioca. Mas, claro que agora tem as sequelas de tudo isso. O Grêmio superou rapidamente, muito bem, aquela goleada que sofreu do Flamengo. Mas, claro, que isso aí fica e acaba aflorando os problemas, tanto de Grêmio de Inter, tanto é que o Inter demitiu o seu treinador. O senhor até foi muito mais criticado que elogiado por ter tirado o treinador, sabe disso, né? Bom, mas depois, aí... Né? Hein? Depois, né? Depois. Aí tem de tudo, tem os oportunistas, tem aqueles que se anteciparam a tudo isso, mas, bom, vamos ficar na demissão. Mas o que interessa agora é a projeção, está todo mundo preocupado. Vamos torcer para os dois se classificar para a Libertadores, o que é importante para nós, para o Rio Grande do Sul, isso é giro da economia gaúcha também. O que o Grêmio pretende fazer para o ano que vem? Qual é o tipo de planejamento que tem o Grêmio? Olha, a primeira coisa... Começa pelo Renato, é claro. Né? A primeira coisa que deve ser dita... Está todo mundo perguntando isso. Sim, e eu compreendo. A primeira coisa que deve ser dita é o seguinte: nem tão rico pode dar tudo certo e nem tão pobre também pode dar tudo errado. Vamos combinar uma coisa, né? Essa questão aí de achar que todos os ricos vão ter sucesso, que todos os pobres estão fadados ao fracasso, é um equívoco tremendo. Esses processos são processos de diagnóstico, são processos de avaliação, são processos internos, são processos emotivos, são processos logísticos e principalmente são processos de gestão. E eu acredito perfeitamente que essa política que o Grêmio executa permanecerá. Nós não vamos mudar uma vírgula do que está sendo feito. Por quê? Porque se pudermos errar nos diagnósticos, nós temos um ano seguinte para corrigi-los, principalmente na avaliação de contratações. Vamos corrigir. Só que este não é o momento de falar sobre isto. Por quê? Porque temos um objetivo a cumprir. E o objetivo a cumprir é ficar em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. E ficar em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, temos um grupo para preservá-lo. Temos uma comissão técnica a preservar. Sim. E tem um clube para cumprir isto. Pior será se nós não tivermos este cuidado em desrespeitar as pessoas. E aqui fica um alerta para todos. Não adianta cobrar das direções aqui, fala da do Grêmio, mas não adianta cobrar das direções situações que não tem como fazer publicamente essas situações. Claro que já estamos trabalhando em todos os sentidos, na manutenção dos elencos, nas estratégias do ano que vem, na visão das coisas, na renovação dos contratos, na perspectiva de ficar, na perspectiva de substituir, na perspectiva de negociar, tudo isso existe. Mas até porque já existe uma espinha dorsal. E, obviamente, nessa espinha dorsal está com o cabeça, o Renato. Claro, o Renato é peça nesse processo. A intenção é manter o Renato? Mas claro que sim. Eu te pergunto o seguinte, vamos fazer um rápido raciocínio aqui. Se o Grêmio tirar o Renato, se o Renato não quiser ficar conosco, ou o Grêmio não quiser ficar com o Renato, não é esse o caso, existe reciprocidade. Claro. Nós vamos contratar quem? Um medalhão do futebol brasileiro? Aí tu olha o cenário... Me diga, quem são os medalhões que estão aí do futebol brasileiro? Eu não quero nem falar os nomes, só estou dizendo. Tu vai olhar o outro cenário, vamos fazer uma aposta? Vamos fazer uma aposta. Aposta é aposta. Se não tiver sustentação de bom desempenho, logo em seguida sucumbirá. Cai todo mundo de pau em cima. Então, no caso do Grêmio, é muito tranquilo, nesta avaliação, fazer a continuidade do que estamos fazendo e melhorar os processos. É isso que vai acontecer. Então, o Grêmio tem muita clareza sobre isso, vai cada vez mais promover jogadores de base, vai cada vez mais manter essa política de formação, cada vez mais vai buscar jogadores que possam completar, mas com os pés no chão. Não nos cobrem irresponsabilidades de condução do Grêmio, não nos cobrem absolutamente nada além do que possamos fazer. Vamos fazer aquilo que os diagnósticos e a melhor prática interna pode fazer. E é assim que o Grêmio vai proceder para o ano que vem. E é isso e nada mais. Vamos com calma, né? Perfeito. Presidente Marcelo, na mesma Eu podia dizer linha. Que acompanho o voto do relator, mas eu só para acrescentar... O Cudê está contratado já? Calma. Não é calma, mas já todo mundo sabe que está contratado. E os Eduardo naquele sabe dia que eu vim te fazer uma visita aqui, sim, e depois eu fui convidado para participar do programa da Alpisol,
Alguém me perguntou, mas todo mundo estava pedindo... O Prêmio Press, o Duplo em Debate. Ganhou o prêmio, cumprimentei a bancada pela premiação merecida do Duplo em Debate, mas um dos integrantes do programa foi assim, estava todo mundo pedindo a saída do Odair. O Odair não vinha bem, o time era muito retranqueiro, muito defensivo, não tinha ousadia. Mas depois que vocês demitiram, vocês não acham que foi um erro que devia ter preservado o Odair? Mas como é que tu faz? Mas como é que tu faz isso? Toca pela tua cabeça. Não, isso não existe. Né? Então, como é que... Não quer dizer que foi ele. Não, é assim, ó. A coisa mais difícil, e o Romildo teve isso no início com o Roger, é tu demitir treinador no meio do ano. É a pior tarefa... Eu tive com o Filipão já. Com o Filipão, também. Pior decisão que um treinador, que um dirigente de futebol, que um presidente faz, é ter que demitir um treinador no meio de uma competição. Um treinador que, no nosso caso, que estava há quase 2 anos, que só não bateu o Rubens Minelli. Há 45 anos o Inter não tinha um treinador há tanto tempo. Um profissional que foi criado no Inter como atleta e que se tornou treinador na nossa gestão. É um diagnóstico... Uma aposta. É um diagnóstico que nós fizemos sobre o rendimento da equipe, que caiu muito depois de um determinado momento, e o que fazer para chegar na Libertadores da América. A capacidade de superação da eliminação. Como o que fazer? Foi a mesma coisa. Será, assim, teve capacidade de recuperação? Não teve. Então... Foi o diagnóstico que nós... Este diagnóstico, assim como o Romulo mencionou, ele é formado principalmente pelos profissionais do clube. Profissionais da área que faz análise de desempenho, pessoal da comissão técnica, diretor executivo, e aí entra a parte política do clube, que conhece o clube há 50 anos. Então, o que nós estamos fazendo? É a mesma coisa. Eu fiz uma frase um tempo atrás, que a gente não comete aventura no Inter, sabe? De trazer um nome, aquela história que se fala, o nome de Pará Aeroporto. Muitas vezes o nome de Pará Aeroporto esvazia os cofres do clube e é exatamente isso. Não é garantia de sucesso. Então, o nosso clube, em 2018, estava melhor que em 2017. E o nosso clube, em 2019, está melhor que em 2018. Dentro e fora do campo. Então, para 2020, nós vamos trabalhar no mesmo crescimento, com a mesma atenção. Onde é que erramos? Não só no diagnóstico de um atleta. Onde é que erramos numa decisão administrativa ou dentro da comissão técnica? O nome do Cudê surgiu por observação, por informação? O nome do Cudê hoje é um dos treinadores que está aí, da nova geração, com excelente trabalho no Então já havia futebol observação? A gente observa. Tem um departamento que porque o Jorge Jesus chegou no Flamengo com a desconfiança de todos, hein? Ele não foi unanimidade. Todos olhavam aquele português meio estranho, enfim, com desconfiança. E ele conquistou posições. Eu acho que um trabalho que tem que ser valorizado, e até foi muito criticado há pouco tempo atrás, é o do Sampaoli. Sampaoli na Copa do Mundo... Perdeu completamente o vestiário. Foi tragédia. Agora, em comparação do elenco que ele tem, com o desempenho que ele tem, é muito melhor que os 2 clubes que têm o poder de investimento maior do país, que é Palmeiras e Flamengo. Então, ele está fazendo um trabalho, ele tem um temperamento, não deve ser fácil conviver com ele, mas, então, esse negócio do medalhão, hoje, eu encontrei o presidente do Corinthians agora no fim de semana, o Andrés estava comentando, o futebol está muito caro, os valores que estão... E por que chegou nisso, meus presidentes? Concorrência, alguém paga. Depois a conta... O presidente Romildo, quando entrou, estabeleceu um teto de 250 mil. Não paga mais que 250 mil. Está pagando 1 milhão agora por mês o jogador. E se tu não paga, tu não tem. Pois é. E se tu pensa ganhar campeonato, e se tu pensa minimamente disputar, tu tem que ter alguma coisa assim. Senão não vai.
Por isso que a política tem que ser mesclada. Mas isso aí é questão do salário, da defasagem de salário dos atletas, dessas desigualdades, que o cara acha que pode ganhar... Eu não quero particularizar Kahneman com Jeromel. Sim. Mas esse é o mercado de trabalho mais disputado. A gente espera, como a gente espera. Não, isso aqui, sabe o que é? Isso aqui, ó, eu tô no silencioso com o telefone, eu não sei como é que esses números, 041 21 07 89 90. Como eles burlam e fazem tocar o telefone. É o único número que vem dessas picaretagens aí que acaba vencendo um silencioso aqui. É lamentável. Mas esse é o mercado de trabalho. Desculpe. Que o empregado tem o poder da negociação. Não é em qualquer situação, em qualquer contrato, mesmo que seja bilateral, mesmo que seja de consenso, mesmo que seja montado das partes, a condição de um contrato, mas basicamente nesse tipo de relação, o empregado é aquele que baliza o negócio, porque ele está valorizado, ele é único, ele é artista, ele é o astro e ele é um sujeito que, se tem desempenho pessoal, se tem desempenho esportivo, se é um atleta de grande rendimento, ele vai fixar o seu preço, porque se tu não pagar, outro paga. E aí o mercado é que vai valer. O mercado é que vai valer. E o balizamento é esse. Então, na verdade, a gente foge um pouco dos parâmetros, dos controles, se tu não tiver essa observação. Por isso que é necessário mesclar. Por isso que é necessário tu ter uma posição de não ter 11 nesse patamar, porque é impossível ter. Mas tu conseguir mesclar. Qual é a sua posição dos dois frente à televisão? Claro que a Globo vê o que se pagou na Copa do Brasil. Isso é fruto de quê? Televisão. Da televisão. Quem é que teve esse poder de pagar tanto pela evolução e qualificação dos clubes dentro do próprio campeonato, da própria Copa? O Grêmio, de certa forma, naquele momento, o Grêmio puxou o debate para fazer uma distribuição mais equânime dos valores de televisão. E conseguimos isso nos contratos de TV aberta e fechada. Sim. Conseguimos isso no momento em que a gente conseguiu determinar que 40% era rigorosamente igual para todos, 30% era exposição do clube, portanto, exibição, e 30% era mérito, quer dizer, classificação de desempenho. É justo. É justo. Mas, junto desse contrato, tem uma parte, que é o pay-per-view. E ali, que é a venda, que é exatamente aquilo que a torcida faz e paga, e por mais metodologia que tenha, a Globo fez contratações à parte com mínimos garantidos. E ali, doutor, nós ficamos rigorosamente prejudicados. Sim. Vamos lá, então, essa distorção... Que mas a Interativo, por exemplo, chegou a ser uma ameaça para a Globo? O Marcelo é que pode falar, porque esse é o contrato internacional. Pois é, não, é isso que eu estou perguntando. Foi um erro do Inter? Foi talvez um dos maiores erros da história do Internacional. O Inter, hoje, inclusive, esporte interativo não está pagando. Está com dificuldade de honrar os seus compromissos. Além disso, ela não só fechou o canal de esporte e transmite os jogos daqueles que firmaram o contrato com essa empresa num canal de entretenimento. Ela tinha um projeto que tinha um objetivo de fazer concorrência e hoje está abandonando o país. A Turner quer ir embora do Brasil. E o Inter... Isso aí não adianta pensar com passionalidade, tem que pensar com a razão, tem que pensar profissionalmente. Sim. Teve muita passionalidade, a Interativa vão quebrar a Globo vai quebrar, a Interativa vai arrebentar. Eu cansei de ver isso. Né? Não é porque a gente é concorrente aqui que vai desconsiderar a capacidade da Globo, né? Os profissionais da Globo, o tamanho da Globo. Né? E o que o que ela oferece para o futebol. Então é uma questão de negociar. O Inter negociou muito mal naquele momento. O Grêmio virou o principal produto televisivo da Rede Globo ao sul da cidade de São Paulo, porque o Atlético Paranaense também não fechou com a Globo. Os times de Santa Catarina não têm esse apelo televisivo e o Grêmio soube fazer o negócio. E nós fizemos uma negociação que nós ganhamos metade que o Grêmio ganhou de luvas. Então, e hoje nós conseguimos voltar para algumas plataformas de transmissão de imagem. Voltou para a Globo? Voltamos para a Globo, ficamos com um buraco, uma janela descumprida numa das
plataformas, mas o nosso De negócio... quantos meses? Pô, agora eu acho que até 2024. 24. Até 2024. E foi prejudicial pro clube. Terrível. Eu só quero te dizer, para não ficar com uma crítica muito vaga sobre a questão dos pagamentos do pay-per-view. Eu acho que também deveria existir um mínimo garantido lá, porque o campeonato tem esse viés de que todos os clubes participam. Bom, tem clubes que mais audiência possuem, tem clubes que mais torcida possuem, tem clubes que mais contribuem para o bolo, se remunera na proporção de tudo isso sem nenhum problema, mas minimamente, para o pay-per-view também deveria ter alguma situação de igualdade de distribuição do recurso. Acho que isso faria um pouco mais de sentido para dar um pouquinho mais de equilíbrio e justiça. Nós vamos para o ponto final. Os senhores que agora têm afazeres em casa, né? As mulheres estão passando tudo pra gente. É culinária, agora a Gimo lançou aí um limpa-vidros para homens operarem em casa. É uma barbada limpa-vidro, viu? Então vamos com Gimo, qualidade comprovada, ao ponto final aqui no Pampa Debates. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Bom, ponto final, cada um tem liberdade de se expressar aí, dirigindo as torcidas de Grêmio Internacional. Cada um agora pode colocar o seu ponto de vista abordando o tema que quiser. Podemos até voltar, né, a determinados temas, mas a liberdade é dos senhores. Quem começa? Senão eu vou dizer, começo com... Deixa eu começar. Começa? Começa com o Romildo, é gremista. Começa com o Marcelo, é colorado. Se começa com o Marcelo, é colorado. Ele começou, eu encerro. Tá bom. Só para ser justo também, né? É verdade. Não, eu queria só dizer para a torcida do Grêmio o seguinte. O Grêmio teve, este ano, um ano importante do ponto de vista da disputa. Quer dizer, o Grêmio foi campeão gaúcho, está disputando o Campeonato Brasileiro numa situação que não privilegiou todo o seu tempo. Acho que nossa maior frustração de todas não foi jogar a final da Copa do Brasil. Acho que esta é uma situação bastante consistente, porque tínhamos uma vantagem extremamente importante e não conseguimos manter essa vantagem. E tivemos ali uma situação de um prejuízo financeiro, é bom que se diga isso também. A Libertadores, o que doeu não foi propriamente a desclassificação, mas foi a indignidade da desclassificação. Eu acho que isso não nos faz bem. Jogar é jogar, mas perder da forma como perdemos é absolutamente nada dignificante. Então é bom que se diga isso. Mas o Grêmio, ainda, apesar de tudo, teve um bom desempenho. Vamos fazer as correções, vamos fazer aquilo que temos que fazer, temos as avaliações, mas não esperem de nós absolutamente nada de responsabilidade. Não esperem nada de nós que não seja dentro dos princípios da boa gestão. Não esperem nada de nós que para fazer uma vitória seja necessário gastar o que não se pode gastar. Não esperem nada de nós que os parâmetros serão diferentes. O processo de gestão do Grêmio é um processo consensuado, um processo completamente mantido, orgânico, organizado, participativo, coletivo, deliberado, que alguém executa e, portanto, isso nós não abrimos mão. Eu só quero fazer isso para que não haja, por exemplo, interpretações equivocadas em algumas situações que possam haver disso, daquilo, ou cobrança para aquele, direcionada a este, aquele, não. O Grêmio mantém absoluta nitidez dos seus processos e somente tem uma situação que poderá mudar, o aperfeiçoamento deles. Quero dizer isso porque estamos contentes com o que temos e queremos cada vez mais melhorar. O Grêmio de 2015 para cá não é o mesmo patamar do Grêmio de muito tempo sem título. O Grêmio tem outro patamar. E o nosso grande desafio é manter o patamar. E o nosso grande desafio não é retroceder a processos antigos. E o nosso grande desafio é aperfeiçoar os processos. Digo isso à torcida para que ela entenda perfeitamente como estamos tratando este momento, que às vezes, por ser frágil o ambiente do futebol, podem vacilar. Mas nós temos absoluta convicção e não vamos vacilar nos propósitos do Grêmio. Aliás, essa sua atitude, as atitudes tomadas no Grêmio foram respaldadas pela eleição aí, como eu nunca vi na história do Grêmio, né? O homem foi aclamado, teve a união de quantos grupos? 19 grupos? Todos. Do Grêmio, todos os grupos, né? Teve um que fez oposição, mas apoiando o presidente, né? Uma coisa inédita. Então, parabéns, presidente, pelo que o senhor fez. Obrigado. O Marcelo pegou um pipinaço lá no Internacional, né, com todos esses problemas aí, e também está levando a bom termo a unanimidade dentro do Internacional, apesar de determinados grupos onde isso está mais arraigado no Inter, né, até com posições... Mas ele fez uma eleição com 92%. Foi? Não, mas estou dizendo no momento atual.
no momento atual, onde realmente muitas vezes tem um caráter ideológico envolvido nessas questões, né? E há que vencer isso. O esporte não serve para isso. Mas também aí reflete uma atuação espetacular do presidente Marcelo Medeiros. Presidente, da mesma forma, o senhor pode se dirigir à torcida do Inter. Olha, e aos gremistas também. Nós tivemos um ano aí que perdemos o Campeonato Gaúcho nos pênaltis, fizemos uma Copa Libertadores da América, onde o Inter foi a terceira melhor equipe na fase de grupos, e fizemos jogos importantes contra o Nacional e perdemos para o Flamengo, que hoje é o finalista, nas quartas de finais, e chegamos à final da Copa do Brasil, onde o meu amigo Romildo disse que lamenta muito a perda da semifinal, e nós, imagina a perda da final. Mas o Atlético Paranaense é um clube que tá onde está, e não é por acaso. Faz gestão, tem uma grande torcida, tem um grande patrimônio e trabalhou para isso. Acho que nós também, depois do revés que eu mencionei, a gente sentiu uma queda. A gente tem que ter a honestidade com o torcedor e dizer que o nosso diagnóstico é que houve mesmo uma queda de produção. E estamos brigando e vamos brigar e vamos estar na Libertadores do ano que vem. Importante que o torcedor nos apoie aí já no jogo contra o Fortaleza no próximo fim de semana. Teremos 2 partidas em casa, onde o apoio do torcedor vai ser fundamental para a gente chegar nesse objetivo de ter, de novo, Porto Alegre, quem sabe com os 2 clubes, disputando mais uma vez esse torneio continental. Para finalizar, eu queria dizer que hoje é o Dia da Consciência Negra. E como Clube do Povo, o Inter fez um vídeo debatendo, questionando essa questão de uma maneira muito profunda e muito contundente, o vídeo do Inter. E eu convido a comunidade gaúcha a acessar todos os canais, as redes do clube, o site, para que assista esse trabalho, que é importante que a gente possa eliminar essa situação de preconceito, de violência e de racismo, principalmente no ambiente do futebol. E para finalizar, queria te dar um presente aqui, Paulo. Para mim? Olha aí, pô, que maravilha. Tá. O Romildo não estava preparado. Hoje me deixaram vendido. Mas sabe que ele já me trouxe aqui uma camisa também com Pampa Debates. Muito obrigado, presidente. Tá? Em homenagem ao teu programa. Muito obrigado. Tá? Homenagem por programa. Dizer que é um prazer estar aqui e sempre à disposição. Que, aliás, está recebendo o prêmio do ano agora do FCDL, né? Vai ser um programa homenageado no prêmio da Federação dos CDLs. Muito obrigado aí. E a camisa bem escolhida, 10, Pampa né? 10, Pampa 10, né? Camisa 10. Aliás, hoje encontrei com o Calil, eu me lembro do Calil Sebe todas as noites. Eu me viro, me quebrou 2 costelas lá no Dó de fevereiro. Cada vez que eu me viro da cama, eu me lembro do Calil. Até hoje. Hoje encontrei com ele, Calil. Hoje, essa noite, me lembrei de ti de novo. Muito obrigado, presidente. É claro que tantas questões ficaram. Eu vou pegar um pouquinho do nosso telespectador aqui. Aleatoriamente. Boa noite, Paulo Sérgio. Não sai como se tem algo a fazer em benefício dos gaúchos. Somos contra, mesmo sendo Grêmio e Internacional. O Ivo Goulart, você sente isso, não? É que eu não entendi. Que mesmo sendo Grêmio e Internacional, o gremista torce contra o Inter contra o Grêmio. Mas o secador sempre tem. Não dá para... A nossa cultura é essa. Vamos falar em secador, o senhor vai torcer para quem? Flamengo ou para o River? Absolutamente indiferente. Essa história de ter 4ª vaga, ter 5ª vaga, essas coisas, o Grêmio tem que fazer por sua própria força. Sou absolutamente indiferente à final. E o senhor vai... Eu sou o Flamengo, pá, com esse papo do Flamengo. Não, é sério. Eu sou diferente, eu tenho que fazer por mim. Sou Flamengo. Sou Flamengo. Vamos ver mais aqui. Futebol brasileiro. Não. Sou indiferente. Paulo Sérgio, por favor, pergunte aos Grenais por que dificilmente transmitem os jogos da dupla Ivo Goulart. Está se referindo aqui aos Grenais. Por que a TV não transmite para o resto do país os Grenais?
No pay-per-view transmite. Sim, mas está fazendo TV aberta. É, né, mas claro. é um clássico local, né? Tem que ver qual é a tabela, qual é o outro. Geralmente, quando tem clássico, não é só um. Tem um clássico em Porto Alegre, vai ter 2 ou 3 clássicos espalhados pelo país. Então, é uma rodada de clássicos. E aí, dependendo da audiência dos outros clubes que têm uma dimensão nacional, a gente... Paulo Sérgio, que alegria ver os presidentes de Inter e Grêmio lado a lado, falando dos seus clubes com educação e respeito. Assim deveria ser com as torcidas. Adversários sim, inimigos jamais. O Dilon Camilo falando a respeito desse processo aqui, que altamente elogiava a participação dos senhores no programa. Boa tarde, meu conterrâneo Paulo Sérgio. Parabéns pelo programa. Está um show. Um abraço aos presidentes. José Renato, gremista de Esteio. E por aí vai, olha aqui, ó. 651 WhatsApps. Vamos ver aqui, vou pegar mais um aqui. Pergunta ao presidente do Inter quando vai acabar a filosofia de medalhão em fim de carreira. O D'Alessandro e o Sobis contrataram os jogadores certos. O Marco Reina. Olha, já foi falado sobre isso. Está há 11 anos no Inter. Ele chegou aqui com 28. Um jogador que tem uma história espetacular. Não, tem coisa aqui que não dá para ler, né? Tinha uma bobageira aqui, vai me desculpar, Léo. Não dá. Filosofia. Tem que rir. O outro critica porque um quer, aí o outro quer, critica os dois aqui, exatamente pelos medalhões. Parabéns aos presidentes da dupla, estão fazendo um excelente trabalho. Paulo, Colorado de Portão. Outro aqui. Boa noite, Paulo Sérgio. Por gentileza, gostaria de saber do senhor Romildo como está a negociação para a compra da gestão da Arena. Se o Grêmio terá condições de administrar aquela ferramenta. Obrigado, Beto. Foi explicado aqui a posição que está, mas a gestão é um outro problema, é um caso à parte, uma situação posterior que está sendo examinada também a sua governança. Presidente, peça ao Renato para ser menos arrogante, mais humilde. O Grêmio não é dele. Peça para ser somente treinador. O fato de ter convidado o Bolsonaro deixou parte do torcedor muito chateado. Nem Bolsonaro e nem Lula. Trate somente do Grêmio. Jorge do Carmo de Tapes. Tinha que entrar política aqui. Tinha que entrar. Não, e outra coisa, o Grêmio trata essa questão como pessoalíssima. O Grêmio não tem absolutamente nada a ver. O Renato fez por conta própria. Claro. E nem pode, o Grêmio nem pode cercear ele. Imagina. Paulo Sérgio pede para os presidentes emprestar uns atletas para o Chavante. O Dilon Bento, parabéns pelo programa. Ele quer reforçar o Brasil de Pelotas, né? Essa que é a verdade. Mas olha, presidente, muito obrigado. A sua continência vai para quem hoje? A continência vai para a torcida gremista. E o senhor, presidente Marcelo Medeiros? Para a torcida do Inter. Olha, Vera Armando. Aconteceu alguma coisa. Tem mais colorado que ele, mas olha. Olha a Vera Armando. A Vera Armando diz que é consuleza. Tem que mudar, que é cônsul do consuleza. Consuleza é a mulher do cônsul. Cônsul cultural. A cônsula, aí sim, acertaram agora. Não, ela quer ser consuleza. Se ela quiser ser consuleza... Ela quer botar o marido dela de cônsul. Mas hoje ela vem de tigresa, viu? Invariavelmente ela vem de vermelho, mas às vezes vem de preto e azul também, né, o Vera Armando. Mas obrigado, presidente Romildo, aqui pela sua presença. Muito nos engrandeceu. Né? O senhor sabe que mora no coração dos gaúchos e tem muita gente esperando que o senhor seja candidato ao governo do Estado. Há essa possibilidade? Não, continuará esperando. Enquanto estiver no Grêmio, não tem essa possibilidade. Enquanto estiver no Grêmio, então, saindo do Grêmio tem. É porque o Grêmio é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Mas o Grêmio é o Grêmio. Mas olha, te respondeu. É candidato. Não. Depois que sair do Grêmio. Tá bom, passou a oportunidade, daí não tem mais nada. Como passou a oportunidade? O senhor está com que idade? 59. Jovem ainda. Pô. Está em pleno vigor físico, mental e tudo mais. Tem que dar sua contribuição para o Estado aí. Não, só se o Marcelo estiver junto. Olha aí. Quem sabe um para presidente e outro para vice? É que aí o Inter não vai querer ser vice. Já dá uma confusão. Dá uma confusão, já pensou? Terminar minha missão ano que vem. Muito obrigado pela sua presença aqui também. Muito obrigado pelo muito carinhosa aí com a Rede Pampa, com o programa aqui. Obrigado pela camiseta. Prazer é meu de estar aqui conversando com a audiência do Pampa e Debates, com o Grupo Pampa. A gente está sempre disposto a conversar através desse canhão de comunicação que é o programa, teu programa, Paulo Sérgio. E dividir com o Romildo é mais prazeroso ainda. E vamos marcar agora na praia, né?
os nossos encontros lá nos estúdios da TV Pampa, né? Estejam lá com a gente. O mais importante, além do estúdio, é o shopping depois. Ah, sim. É verdade. Sempre é bom, né? Verdade. Bom, antes não dá, mas nem durante. Depois sim. Depois sim. Muito obrigado de novo ao presidente Romildo Bolzano, do Grêmio Futebol Porto Alegrense, do Esporte Clube Internacional, Marcelo Medeiros. Aí venham sempre ao programa. Está aberto, independente de trazermos a dupla aqui, né? Vamos fazer aqui também os debates. O presidente tem participado mais, Marcelo menos, mas estão convocados aqui. Aliás, ontem tivemos aqui um general gremista, o general Sérgio Westphalen em Antigói, e um general colorado, né? Até nisso a gente pensa aqui para ter cuidado entre os generais, que foi o José Carlos Denardi, né, colorado. Mas o Denardi é muito encasinado. É verdade. Coitado do Etigói. E foi, o Etigói foi subordinado do Denardi, né? Desembargadora Laís Rogéria Alves Borba, de aniversário hoje, desembargador Sejalmo, lembra o Sejalmo? Sim. Sebastião de Paula Neres, que está morando lá em Novo Hamburgo. O desembargador Mário José Gomes Pereira, o Sérgio Stazinski, o Décio Becker, entre tantos aniversariantes. Mais o Davi Rasquim, o doutor Davi Rasquim, aquele terreno lá da minha casa na praia, lá foi ele que me... Davi Rasquim, a Polânia, a casa, ele me vendeu, a antiga dele, lá em 78. E depois o terreno foi o Petri que me vendeu. Poliana Beatriz N e a Betina Saldini Bess, os aniversariantes, entre tantos que nós temos por aqui. Tá? Muito obrigado a todos. Temos certeza que agradamos, que o presidente Romildo e o presidente Marcelo deram um show aqui, especialmente pela elegância, pelo comportamento, pela educação e pelo conhecimento a respeito dos clubes que presidem, com muita dignidade e competência. E que continuem assim, em benefício do futebol do Rio Grande do Sul, do esporte gaúcho e, mais do que isso, o futebol é importante na economia brasileira, né? É fundamental hoje. O que gravita em torno do futebol é fundamental. E a geração de emprego não se fala. Temos ideia de quantos empregos gera o futebol hoje, né? No Brasil? É uma estatística que a CBF podia dar, né? Não tem, não. Olha, é uma infinidade. São milhões de empregos aí. Quantos clubes nós temos no Brasil hoje? Não, e só os empregos diretos e indiretos, né? De material esportivo, agência de publicidade, as próprias empresas de comunicação, pela importância que o futebol tem uma série de profissionais que o Grupo Pampa tem uma Rádio Grenal que passa 16 horas falando do Inter e depois do Grêmio. Só na Rádio Grenal são mais de 50 funcionários aqui, né? É impressionante isso. 16 horas falando do Inter e 8 do Grêmio. E das 16, 8 é corneta. Agora vem na história. O Lênin Streck criou a IVE. O Lênin Streck criou a IVE, a imprensa vermelha isenta. Vale tudo, né? Muito obrigado pela sua atenção. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Vem o Jornal da Pampa, o comando aqui de Porto Alegre dela, da cônsul do Esporte Clube Internacional, da Vera Armando, e dos nossos colegas do interior. Lá em Carazinho nós temos o Álvaro Damini, que é gremista, e apresenta lá. Obrigado, boa noite a todos. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras.